Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje no nosso horário nós teremos Ciências e História, né? E para fazer uma pequena revisão, né, da aula anterior de Ciências, vamos falar agora brevemente, né, sobre o conteúdo que a gente abordou. Então, na aula anterior de Ciências, nós estudamos os estados físicos da água. Primeiro, nós estudamos onde nós encontramos a água na natureza, né? Depois nós fizemos um breve comentário sobre como a gente utiliza a água na nossa casa, como ela chega até a nossa casa. E depois nós passamos para fazer o estudo sobre os estados físicos da água, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso. E vocês ficaram para realizar uma atividade onde vocês iam identificar, através das imagens, né? Quais eram os estados físicos da água que estavam representados lá. Mas agora, né, nós vamos fazer a correção dessas atividades para que vocês possam tirar alguma dúvida, né, e corrigir a tarefinha direitinho. Então, vamos lá. Na página 22, como eu já havia dito, né, vocês tinham essas 4 imagens aqui, que vocês iam ter que identificar, né, qual é o estado físico representado na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Então, vamos lá. Letra A. Identifique o estado em que a água se encontra em cada uma das imagens. Então, na letra A, a gente percebe aí partículas sólidas da água, né? A água aí, ela está em formato de gelo. Então, aí ela está no estado sólido. Na letra B, né, a gente vê uma panela e uma fumaça subindo, né? Quando a panela é aquecida, então essa água, ela virou vapor. Ela virou um vapor de água. Então, a gente diz que ela está no estado gasoso. Na C, né, a gente vê uma gota de orvalho numa folha caindo. Então, aí a água está no estado líquido, que é o que a gente mais encontra, né? E na letra D, ela está no estado sólido, porque ela está em formato de flocos de neve, né? Então, aqui ela está no estado sólido. Então, seria letra A, estado sólido, letra B, estado gasoso, letra C, estado líquido e letra D, estado sólido. Na letra B, né, a questão B, quais são os fenômenos mostrados nas imagens A e D? Explique com suas palavras como eles acontecem. Então, na imagem A, é o granizo, né, que a gente ouve muito falar, que é a chuva, ou como a gente costuma chamar, chuva de pedra. E na D, é a neve. As gotas de água, agora a gente vai explicar como é que acontece, né, o granizo e a neve. Nas gotas de água que se evaporam dos rios, mares e da superfície terrestre, formam as nuvens. Nas nuvens, quando a temperatura do ar é muito baixa, as gotas de água se transformam em cristais de gelo e caem como neve. Quando as gotas de chuva encontram uma camada de ar muito fria e congelam rapidamente, elas caem como pedras de gelo, ou seja, o granizo. Lógico que você não tinha que colocar tal qual eu li agora, mas você ia explicar com suas palavras o que você compreendeu, né? Como a água ela se transforma nesses estados. E os textos também, né, das páginas anteriores, eles explicam cada um desses fenômenos. Então, você poderia ir lá fazer uma leitura e responder aqui com as palavras de vocês, né? A importância era vocês determinar cada uma dessas situações, né? A da água, quando ela se transforma em granizo e quando ela se transforma em flocos de neve, né? Que a gente viu aqui bem direitinho, que é quando a temperatura do ar ela tá muito baixa, as gotas se transformam em cristais de gelo. Já quando elas congelam rapidamente, aí elas viram granizo, né? No ar, quando elas se transformam rapidamente, congelam, né? Número 2, que já é na página 23. Em sua casa, você encontra água em qual dos 3 estados e onde? Então, vocês iam contar aí, particularmente, na casa de cada um, como é que vocês encontram. Mas, normalmente, nós encontramos nos 3 estados, né?
Por exemplo, quando a gente vai tomar banho, é água no estado líquido. Quando a gente bebe a água, consome a água no estado líquido. Quando a gente utiliza o gelo, né, num refresco, num suco, coloca as pedras de gelo para ficar mais refrescante, é no estado sólido. Quando a mamãe ou o papai vão cozinhar, né, que colocam a água para esquentar, que a gente vê aquela fumacinha subindo, então ali é o vapor d'água, é a água no estado gasoso. Então a gente consegue identificar esses três estados da água na nossa casa, né? Porém, aquele que a gente de cara enxerga é o estado líquido, mas todos os três a gente consegue perceber na nossa casa. 3. Que usos podemos fazer da água nos estados sólido e gasoso, né? Então, a água no estado sólido, ela pode ser usada para resfriar bebidas e alimentos, como a gente já viu, né? Como eu já comentei. O vapor de água ele pode ser utilizado na limpeza e higienização de objetos, para passar roupa, para gerar energia nas turbinas elétricas. Como para passar roupa? Porque a gente tem ferros hoje em dia a vapor, né? Que a gente coloca a água dentro do ferro e ela deixa a peça de roupa mais lisinha, né? Mais engomadinha. E na higienização de objetos, por exemplo, a gente tem muitos aspiradores de pó que tem essa função, né? Que aspira o pó e já higieniza os objetos. Então, é isso. 4. Observe a previsão do tempo para a cidade de Recife, Pernambuco. Aí a gente tem aí, ó, a máxima que é 31 graus, que é a setinha que vai para cima, e a mínima de 23 graus. Então, pode chegar ou a máxima ou a mínima, né? Pode atingir durante o dia. Aí, a gente tem aí os símbolozinhos, né? Da manhã, da tarde e da noite. E temos na frente a possibilidade de chuva, de vento e de umidade do ar. Então, 67% de chance de chuva e pode chover 6 milímetros. A umidade do ar, ela pode chegar à máxima de 78% ou à mínima de 59%. E o vento, ele está, né, na velocidade de 16 km por hora. Aí, agora, vocês tinham que saber interpretar, né, aí esse mapa. Esse mapa não, essa previsão. Podemos afirmar que o clima está seco na cidade? Não. A gente pode ver que a umidade aí vai até 78%, né? Porque, de acordo com a previsão, a possibilidade de chuva e umidade relativa é entre 59% e 78%, o que não caracteriza um clima seco, porque a gente sabe que quando chove, o ar ele fica mais úmido, ele tem mais presença de ar no estado gasoso, né? Por isso que a gente respira melhor, porque as nossas narinas, né, entra um ar mais umidificado. Então, aqui a possibilidade de chuva, né, é alta, que é 67%. Então, logo, a umidade do ar também vai ficar em boas condições, né? Então, aqui a gente ia responder que não, porque de acordo com a previsão, a possibilidade de chuva é grande e também a umidade do ar, ela é bem razoável, né? Porque ela vai de 59% a 78%. Então, seria isso. Agora, minha gente, nós vamos para a página 24, né? Que é assunto novo. Mudanças de estado físico. Nós vamos ver agora como é que a água, ela passa, como é chamado esse processo, nessa transformação da água de um estado para o outro. Porque, por exemplo, para ela se transformar numa pedra de gelo, antes ela foi líquida, né? Então, a gente vai estudar agora como é denominado esse processo de transformação de um estado para o outro, né? Então, vamos ler aí esse texto que diz: mudanças de estado físico. A matéria, ela pode ser transformada do estado sólido para o estado líquido ou para o estado gasoso, sem mudar suas características. A água, por exemplo, pode se apresentar no estado sólido, como as pedras de gelo, no estado líquido, como a que está dentro do copo, ou no estado gasoso, como o vapor de água que nem se vê. No entanto, independentemente do estado físico, nunca vai deixar de ser água. Podemos ilustrar todas as mudanças de estado físico das substâncias em um esquema. Acompanhe. Aí a gente tem esse esquema aí, ó, que ele tem, né, representando todos os estados da água. E veja só que tem uma seta vermelha aqui em cima
E em cima tem temperatura aumentando, ou seja, quando a água ela vai se aquecendo, ela vai esquentando, então a temperatura vai aumentando. Já essa linha de baixo que vai para lá, azul, é a temperatura diminuindo, quando a temperatura da água ela vai baixando, né? Então a gente vai identificar que quando a temperatura aumenta, a gente tem dois processos, que aqui, ó, é a fusão e a vaporação, né? Depois, vaporização. Depois, a gente tem abaixo, deixa eu virar assim para vocês entenderem. Abaixo, a gente tem a solidificação e a condensação. Então, são 4 processos diferentes. Quando a água ela está aquecendo, ela passa pelo processo de fusão e de vaporização. Quando a temperatura está abaixando, está diminuindo, ela passa pelo processo de solidificação e de condensação. Mas fiquem calmos que a gente vai estudar cada um desses, tá certo? Mas aí na imagem, a gente vê, ó, a primeira imagem é a água no estado sólido, a segunda imagem, água no estado líquido e na terceira imagem, água no estado gasoso, que nós não enxergamos, mas a gente sabe que está presente no ar. Aí agora a gente tem a professora Cecília e ela diz o seguinte: podemos concluir então que a variação da temperatura é a principal responsável pela mudança do estado físico na água na natureza. Então a gente pode perceber que a água ela vai mudar de estado dependendo da temperatura. Quando ela aumenta, ela passa pela fusão e vaporização, e quando a temperatura baixa, ela diminui, ela passa pela solidificação e condensação. Então, ela sempre vai depender dessa mudança de estado, sempre vai depender da temperatura. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. A água e outras substâncias podem mudar de estado físico para outro com o aumento ou com a diminuição da temperatura e da pressão, que é o que eu acabei de falar. A vaporização, ela pode ocorrer rapidamente quando a água ferve, que é a ebulição. A gente percebe a vaporização quando a gente coloca uma panela com água no fogo. Quando ela vai aquecendo essa água, ela vai se transformando no estado gasoso, em vapor d'água, e logo, se você esquecer a panela ali, aquela água ela vai secar, porque ela se transformou do estado líquido para o estado gasoso. Então, ela saiu de dentro da panela, mas ela está presente no ar. Ou lentamente, rapidamente é quando acontece a vaporização, que ela vai aquecendo rapidamente e se transforma. E já lentamente, sem que percebemos, é a evaporação. Em qualquer superfície úmida, mesmo em sua pele, neste momento, deve estar ocorrendo o fenômeno da evaporação. Então, veja só, a vaporização ela ocorre quando a temperatura ela sobe rapidamente. A gente chama de vaporização, né? E a gente chama, aliás, de ebulição, não vaporização. A vaporização ela passa por 2 processos, que é ebulição e evaporação. São 2 subdivisões. Então, a ebulição, como eu estava dizendo, é quando a água ela ferve rapidamente e ela se transforma, né, do estado líquido para o gasoso rapidamente. Quando ela é mais lentamente, a gente chama de vaporação, evaporação. Aí complementa, né? Em qualquer superfície úmida, mesmo em sua pele, neste momento deve estar ocorrendo o fenômeno da evaporação. Porque quando a gente, por exemplo, né? O nosso corpo, vocês sabem que a gente já estudou, ele tem 70% aproximadamente de água, né? Então, o nosso corpo também passa por essa transformação, né? A evaporação, que é quando lentamente a água ela vai se transformando em vapor de água. Aí agora, na outra página, a gente tem um experimento para realizar, bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Aqui diz para juntar-se a um colega, mas você vai fazer individual e vai registrar e mandar para mim, certo? Observe as mudanças de estado físico da água. Então, nós vamos observar agora. Agora não, quando vocês forem realizar a experiência, né? Então, qual é o material que você vai utilizar?
uma vasilha transparente com água colorida. Como é que você vai fazer essa água colorida? Ou com corante de alimento, como eu fiz e vou mostrar a vocês, ou com um pinguinho de tinta, você mistura na água, ela vai ficar colorida. Uma xícara de café vazia, uma bola de gude, que no momento eu não tenho uma bola de gude, porque não tenho mais filho pequenininho, né? Quem tem é Heitor, mas eu não fui lá pegar. Mas acredito que vocês facilmente vão encontrar. Um filme plástico, que é aquele filme que a gente embrulha os alimentos para pôr na geladeira, que a gente chama de filme PVC, né? Elástico ou fita adesiva. No caso aqui eu usei fita adesiva. Quem quiser usar elástico também pode. Aí qual é o procedimento? Número 1. Coloque a xícara vazia sobre a água colorida. 2. Cubra a vasilha transparente com filme plástico preso por elástico ou fita adesiva. 3. Coloque a bola de gude sobre o filme plástico. Deixe-a nessa posição por 2 horas. 4. Após esse tempo, remova a bola de gude e o filme plástico e observe o interior da xícara. Importante. Monte a experiência conforme a ilustração, ou seja, em um lugar que receba a luz do sol diretamente. Então, veja aí que na imagem a gente tem a incidência da luz do sol. Então, você tem que colocar no espaço que tem a luz do sol. Então, você vai montar desse jeito, tá vendo? Deixa eu mostrar a minha aqui, ó. Uma vasilha transparente, que aí pode ser de vidro ou de plástico, né? Mas que seja transparente. Aí, eu coloquei a xícara vazia no meio da vasilha, fechei com papel filme e passei fita adesiva ao redor. Como eu não tenho a bola de gude, eu vou usar esse dado. Eu acho que não presta porque não é pesado como a bola de gude. Mas é só para exemplificar para vocês. Você vai pegar a bola de gude porque ela é mais pesada e vai colocar aqui no meio e vai deixar lá no sol por 2 horas. Depois que passar essas 2 horas, aí você vai retirar a bola de gude, retirar o plástico e vai observar o que aconteceu no interior da xícara. E vai registrar as observações conforme eu vou indicar. Aí vocês têm outro experimento, que é o experimento 2. Um pires normal e cubos de gelo. Eu não tenho cubos de gelo, mas porque eu não tenho o hábito de colocar, né, na geladeira. Mas você vai pegar um pires, que é aquele que a gente usa na xícara, cubos de gelo. E qual é o procedimento? Coloca os cubos de gelo no pires e deixa exposto à temperatura ambiente. Observe o que acontece. Então, aqui não precisa colocar o sol. Você vai colocar em qualquer lugar que esteja em temperatura ambiente na sua casa, né? A temperatura que está no momento. Ao final dos experimentos, você vai responder as questões do seu caderno. Então, quando você fizer essas 2 experiências, aí você vai registrar essas perguntinhas aqui, as respostas no seu caderno de ciências. Número 1. Após o tempo indicado no experimento 1, escreva qual foi o aspecto do filme plástico. Você vai dizer como é que ficou o filme plástico. 2. O que você observou no interior da xícara? Minha gente, agora eu gostaria que vocês fizessem umas respostas completas. Só sim ou não, ou uma palavra só, não é a resposta que se dê. Tem que ser mais esclarecida, tá certo? 3. O que aconteceu com os cubos de gelo no experimento 2? Aí você vai escrever. 4. Quais são as mudanças de estado da água ocorridas nesses experimentos? Aí você vai dizer, no experimento 1, o que é que aconteceu com a água? Qual foi a transformação física que essa água passou? No experimento B também. 5. No experimento 2, o que deveria ser feito para reverter a mudança de estado físico que aconteceu? Porque no experimento 2, a água está aí em formato de gelo. Aí, quando terminar a experiência, você vai ver o que é que aconteceu. Se eu quisesse voltar ela a se tornar gelo, o que é que eu teria que fazer? Aí você vai registrar aí. Lembrando que a questão 1, 2, 3, 4 e 5 vai responder no caderno de ciências. Aí vocês lembrem de colocar atividade de ciências, página 25, aí começa a responder questão 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, na outra página, a gente tem o ciclo da água. Na natureza, as mudanças de estado da água dão origem ao ciclo hidrológico, ou ciclo da água, que é mais fácil da gente falar, né? Observa o esquema. Aí a gente tem todo o esquema aqui, né, do ciclo da água, nessa imagem aqui.
Aí diz abaixo da imagem: no ciclo hidrológico ou no ciclo da água, acontecem os processos de evaporação, condensação, solidificação, precipitação de chuva, infiltração e transpiração. Então, vamos ver aqui. Aqui a gente tem, né, um rio e a gente tem aqui o processo de evaporação, que é quando está muito quente, né, a presença do sol está muito quente e essa água, ela evapora do rio e vai formar as nuvens, né? A gente chama de condensação. Depois, a gente tem, aí quando chove, né, que essa nuvem, ela tá muito cheia, veja aqui que ela já mudou a cor, ficou bem escura, que é a chuva. Essa água que chove, ela vai infiltrar no solo, né, se não for um solo pavimentado. Então, ela vai infiltrar no solo, né. Então, aqui é o processo de infiltração. Aqui, a gente tem o movimento das nuvens, que isso aqui depende da velocidade do vento, né? Que vai levando as nuvens para onde o vento está indo, né? Para a direção que o vento está. Depois, nós temos o escoamento, né? Que é quando a água ela vai escoando entre as montanhas. Aí, aqui acima, a gente tem a chuva novamente, né? Então, a gente percebeu aqui que a água sempre evapora, transforma em nuvens, né? E depois chove de novo, aí vai formar as poças d'água, os rios, os oceanos, e essa água vai evaporar, vai formar nuvens de novo, e é um ciclo. Ou seja, vai acontecendo a mesma coisa, como se fosse um círculo, por isso que a gente chama de ciclo, né? Ciclo hidrológico. Então, não existiria a movimentação da água na superfície da Terra se não existisse a evaporação. Então, se a água ela não mudasse de estado, né, do estado líquido para o gasoso, que é a evaporação, não ia existir esse ciclo, porque ia parar num único item, né? E a evaporação só é possível porque o Sol faz com que ela aconteça. Porque para evaporar a água, ela tem que ser aquecida. E quem aquece a água dos rios, dos oceanos, é o Sol, né? Assim, tudo começa com a água evaporando-se da superfície até as partes mais altas da atmosfera, onde ocorre sua condensação, descendo depois na forma de chuva, neve ou granizo. Os seres vivos têm importante participação no ciclo da água. Além da vegetação contribuir para o processo de infiltração da água no solo e a manutenção dos reservatórios subterrâneos por meio do processo de transpiração. Parte da água absorvida pelas plantas é devolvida à atmosfera. Então, a gente viu que as plantas, no processo de fotossíntese, elas utilizam a água, né, para produzir o próprio alimento. E por que as plantas, elas são importantes no processo de infiltração da água no solo? Porque se não tiver planta, essa água ela vai ficar, esse solo ele vai ficar muito prensado, então essa água ela não vai conseguir escoar. E quando tem a presença da vegetação, o solo ele fica mais fofo, até as raízes mesmo vão formando caminhos para que a água passe por dentro da terra. Então, por isso que a vegetação ela também é importante nesse processo de infiltração. O mesmo acontece com os animais e o ser humano, que por meio da respiração, da transpiração e da eliminação de resíduos como a urina e as fezes, participam deste ciclo. Porque, como eu disse, nosso corpo tem aproximadamente 70% de água. Nós, quando suamos, nós transpiramos a água que tem no nosso corpo, colocamos a água para fora no estado da urina, né? No formato de urina, não sei se eu posso usar a palavra formato, né? Mas a gente coloca esses resíduos, como a urina e as fezes, e a gente ajuda nesse processo do ciclo da água. Aí agora a gente tem aí a atividade, e você o que acha? A água potável limpa, lembrando que a água potável é aquela que é boa para consumo, né? Que é saudável. Segura e adequada é vital para a sobrevivência de todos os organismos vivos e para o funcionamento dos ecossistemas, comunidades e economias. Mas a qualidade da água em todo o mundo é cada vez mais ameaçada à medida que as populações humanas crescem, atividades agrícolas e industriais se expandem
e as mudanças climáticas ameaçam alterar o ciclo hidrológico global. Então, esse texto ele foi retirado da internet, né? Tem aqui o dia que foi acessado, né? Aí a gente tem a pergunta: de que maneira o ciclo da água pode ser afetado pelo ser humano? O que é que o ser humano pode fazer? Que ele pode mudar esse ciclo natural, né? Pode prejudicar esse ciclo natural. Aí você vai listar aqui, vai colocar aqui o que é que o homem faz que pode prejudicar o ciclo da água. Aí agora nós temos aí a atividade Use o Dicionário e diz o seguinte: os fenômenos meteorológicos podem trazer consequências inesperadas. Por isso é importante monitorar e prever o clima para alertar a população e tentar amenizar as consequências que podem acontecer após as tempestades ou chuvas de granizo, por exemplo. As palavras a seguir são relacionadas a fenômenos meteorológicos. Pesquise o significado delas e escreva o seu caderno. Em seguida, use-as para completar as frases corretamente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é procurar cada palavra dessa que está aqui na cor laranja, procurar o significado no dicionário e escrever no caderno de ciências. Aí você coloca atividade, use o dicionário da página 27 e vai colocando o significado de cada uma que você encontrou no dicionário. Depois que você fizer um, aí você vai para a etapa 2, que é encaixar essas palavras nesse texto lacunado aí e que dê sentido às frases. Então, por hoje, minha gente, são essas atividades de ciência. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Agora, minha gente, eu gostaria que vocês fossem aí em história para a página 21, onde tem aí crenças que atravessam o tempo. Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, né, junto comigo, para que a gente possa melhor compreender, né? Então, eu vou sempre parando para ir explicando alguma coisa que eu achar interessante para vocês. Crenças que atravessam o tempo. Nem todas as religiões da antiguidade desapareceram com o passar dos séculos. Algumas atravessaram o tempo, ganharam mais fiéis e se transformaram em crenças influentes no século XXI. É o caso do hinduísmo e do budismo. Ambas as religiões fundadas na região da Índia, um grande país da Ásia. Aí agora nós vamos ver cada uma dessas duas, que é o hinduísmo e o budismo. Vamos primeiro falar sobre os hinduístas, né? O hinduísmo não é exatamente uma religião, mas um conjunto de crenças politeístas. Lembrando que politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses, né? Que se desenvolveu há 4.000 anos. Atualmente, é a terceira maior tradição religiosa do planeta, com cerca de 1 bilhão de seguidores. Na milenar cultura hindu, a sociedade ela é dividida em castas, isto é, grupos sociais, determinados pelo nascimento. Em ordem de importância, as castas mais conhecidas são apresentadas na imagem ao lado. Aí a gente tem aqui, né, na pirâmide, as castas. A gente tem lá no topo da pirâmide, que são os mais importantes, são os sacerdotes. Depois nós temos, né, os guerreiros. Depois abaixo nós temos os trabalhadores. E por último, na parte azul, nós temos os servos. Então, veja só, os servos, eles estão na parte inferior. Então, são os menos valorizados, né? Servos, já disse, são aqueles que servem aos demais, né? Então, servos, aí depois trabalhadores, depois guerreiros e depois sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que são os líderes de religiões, né? Das religiões. Nenhum outro animal é mais adorado no hinduísmo do que a vaca. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Esse animal, ele é considerado sagrado há muito tempo. Provavelmente porque a vaca oferece quase tudo o que é necessário para a nossa vida. O leite, o couro, o transporte e etc. Por essa razão, as vacas, elas não podem ser mortas pelos fiéis dessa tradição.
Uma das ideias mais destacadas no hinduísmo é o que chamamos de karma. De acordo com essa religião, depois que uma pessoa morre, ela renasce em outra criatura. Esse renascimento pode elevá-la a uma casta mais alta ou mais baixa. Então, se nessa vida você foi, por exemplo, um servo, quando você morrer que vir outra criatura, você pode subir a sua caixa, você pode vir como trabalhador, como sacerdote, né, na outra vida, como a gente possa dizer. Essa passagem, ela não acontece por acaso, mas depende do que a pessoa fez em suas vidas anteriores. Lembrando, minha gente, que isso é a crença dessa tradição, né? Vocês não são obrigados a acreditar, né? Mas é uma crença que eles têm. Em outras palavras, o ser humano colhe aquilo que plantou. Tudo que alguém experimenta na vida, saúde ou doença, alegria ou tristeza e etc., é resultado do que aconteceu em outros renascimentos. Isso é o karma. Então, por exemplo, se a pessoa era um sacerdote, aí morreu, na outra vida vem outra criatura e agora ele faz parte, por exemplo, do servo, ou seja, ele baixou a casta, né? Ele era um sacerdote, que era o máximo, e agora é um servo, é porque é um karma da vida dele, alguma coisa de errado ele fez para ele baixar a casta, né? Então isso eles chamam de karma, que é aquilo que depende de como você, que é um karma que você carrega, né? Pelo que você fez na vida anterior. Aí a gente tem aqui, né, ao lado, o estudo do vocabulário, a gente tem fiéis, seguidores de uma religião, crentes, aqueles que professam uma fé. Adorado é aquele que é venerado, cultuado, tratado com respeito, honrado. E sagrado é aquele que tem valor religioso, que merece grande respeito e veneração. Então, veja só, a gente viu que os hinduístas, né, na verdade, não é totalmente uma religião, é uma tradição com várias crenças politeístas, que acreditam em vários deuses, e que eles têm a tradição, né, de cultuar a vaca, de venerar a vaca, por eles considerarem a vaca um animal sagrado, né? E lá eles não matam, quem é dessa tradição religiosa, não mata a vaca porque é proibido, né? Porque a vaca é sagrada. Vimos também que eles separam, né, a sociedade em castas, que são aqueles mais valorizados e aqueles menos valorizados. Vimos aí a pirâmide, né, que a casta maior é o sacerdote, a menor é o servo, né? Então, agora nós temos uma imagem aí. Como um conjunto de crenças politeístas, o hinduísmo conta com milhares de deuses. Os mais importantes são Brahma, acho que é Brahma, sei lá, o criador do mundo, Vishnu, o sustentador das leis do mundo, Shiva, o destruidor do mundo a cada era. E essa imagem está representando, né, esses vários deuses que essa tradição religiosa, ela acredita. Agora nós vamos para a página seguinte, porque agora nós vamos estudar sobre o budismo. Nós vimos a tradição religiosa hinduísta, que é o hinduísmo, e agora nós vamos ver o budismo. O budismo nasceu dentro do hinduísmo. As duas tradições têm muitas ideias em comum, ou seja, ideias parecidas, como a crença no renascimento e no karma. Então, os budistas também acreditam que as pessoas renascem em outro ser quando eles morrem, e eles acreditam que cada um carrega o karma daquilo que fez na vida passada, né? Seu fundador foi Siddhartha Gautama, de 560 a.C. a 480 a.C., um príncipe que viveu no norte da Índia. Então, Siddhartha Gautama era um príncipe, né, que viveu há muito tempo. Segundo o mito, Siddhartha abandonou uma vida de riquezas e prazeres para viver de maneira simples. Então, ele era rico e foi viver de forma mais simples. Assim, passou a comer pouco e a meditar, isto é, concentrar-se em uma profunda reflexão. Depois de tanto meditar, ele alcançou a iluminação, ou seja, adquiriu um importante ensinamento para a vida. Todo o sofrimento do mundo é causado pelo desejo de alguma coisa, ou riqueza, ou poder, ou fome, etc. Então, as pessoas que querem muito isso acabam passando por situações difíceis, né?
Portanto, para deixar de sofrer, o ser humano devia abrir mão de seus desejos. Então, isso é uma crença, né, que os budistas acreditam, que a gente tem que viver de forma mais simples e não ter essa ganância, né, de riqueza, de poder, de fama. Como alcançou esse conhecimento, Siddhartha passou a ser chamado de iluminado, ou o Buda, porque Buda significa iluminado, né? Sentindo compaixão pelos seres humanos e pelos demais seres vivos. Buda decidiu espalhar o que aprendeu, tornando-se um guia para o caminho da iluminação. Então, as pessoas que queriam também ser iluminadas tinham que se guiar pelo Buda, né? Da Índia, o budismo alcançou muitos outros lugares ao longo dos séculos, especialmente na Ásia, China, Japão e Coreia são alguns países com grande quantidade de budistas hoje em dia. Aí a gente tem aí a estátua do Buda, né? Uma estátua gigantesca de Buda na ilha de Hong Kong, que fica na China. Para os seguidores do budismo, o sofrimento é fruto daquilo que desejamos. Então, a gente só sofre porque nós desejamos essas coisas, né? Estou cheia de tinta, ó, da atividade anterior, né, de ciências. Mas relevem. Então, aqui a gente tem a estátua do Buda, né, que é uma figura que serve como guia, né, para quem faz parte dessa tradição religiosa que é o budismo. Aí agora, nós temos a atividade, a gente tem aí a atividade interpretando, onde vocês vão ler esse texto, né, sobre os hinduístas, e vão responder as questões 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler as questões, porque aí você já sabe aquilo que você tem que prestar atenção dentro do texto para poder respondê-la, né? Questão 1. O que é comum encontrar na casa dos seguidores do hinduísmo? Então, aqui você vai responder de acordo com o que está dizendo no texto. 2. Com que frequência os hinduístas realizam cultos em sua casa? Aí vocês vão, lembrando, meu jeito de colocarem respostas completas. Não tenham preguiça de escrever e de pensar, né? 3. Antes de iniciar um culto, o que os hinduístas costumam fazer? E 4. O que costuma ser oferecido em altares hinduístas? O que acontece com essas oferendas depois do culto? Você vai responder. Todas essas 4 questões são relacionadas ao texto. Então, você já vai ler o texto pensando nessas respostas, né? Na página seguinte, nós temos, né, a atividade Trabalhando Juntos, que na verdade vai ser trabalhando solitário, né? Porque infelizmente não podemos fazer em grupo. Para fazer a pesquisa proposta, monte um grupo, escolha um templo associado a uma das religiões que estudamos. Então, você vai ver, né, as religiões que a gente estudou, você vai escolher um templo para pesquisar. Em seguida, o grupo deve consultar fontes de informação, como enciclopédias, sites, livros especializados, e responder as seguintes perguntas. Então, é interessante a internet, já que a gente está, né, sem sair de casa. Primeiro pontinho, como se chama o templo escolhido por você, né? Você escolheu a religião, escolheu um templo, que é sempre aquele lugar de oração que eles fazem, né? Então, você vai colocar o nome do templo, a que religião ele pertence, onde ele se encontra, né? A cidade ou o país, quem construiu, quando foi isso, qual é a função desse templo, quais são os objetos que ele possui, ele é visitado por quantas pessoas, porque sempre tem uma média de pessoas que visitam, né? Qual o princípio representado por esse templo, que é vinculado a uma crença religiosa, se relaciona com a ideia de paz, tolerância e respeito ao próximo? Então, você vai responder todas essas questões. Com base nas respostas das questões, o grupo deve produzir um cartaz apresentando o templo escolhido. Nesse caso aqui, vocês não precisam fazer o cartaz. Mas, se vocês quiserem representar por desenho no caderno, fiquem à vontade. Aí vocês fotografam e mandam para mim. Aí diz assim, utilizem fotografias, mapas ou desenhos para tornar o cartaz mais chamativo. Você pode até fazer esse cartaz no seu próprio caderno, né? Não deixe de informar as fontes consultadas, que é o site que você pesquisou sobre esse templo. Você tem que colocar. E no dia combinado, você vai expor o cartaz. Não, você vai apresentar para mim, através de fotografias, tá certo?
Na página seguinte, nós temos a atividade Cri-Cri, e diz o seguinte: as religiões que conhecemos ao longo do capítulo contam uma riquíssima coleção de histórias mitológicas. Individualmente ou em grupo, no caso é individual, escolha uma história mitológica interessante, das que a gente ouviu, né? Estudou. Pode ser uma narrativa da mitologia egípcia, ou grega, ou romana, ou de outras sociedades que estudamos. Mitos, viu, minha gente? São lendas, mitos. Pensa em um jeito criativo para apresentar essa história. Uma peça de teatro que não dá certo, né? Apresentação de fantoches, paródia de uma música, a hipótese. Você pode fazer uma paródia de uma música, uma entrevista, entre outras opções. Ensaie essa apresentação e combine com o professor para apresentar. Mas nesse caso aqui a gente não vai apresentar, a não ser que você queira apresentar para mim, né? Através de fotografias ou de um texto escrito, né? Aí agora nós temos a atividade, vamos relembrar para a gente fechar esse capítulo, né? Que já está bem atrasado. Escreva frases sobre o conteúdo do capítulo, utilizando as palavras de cada item. Aí você vai fazer uma frase que tenha, por exemplo, a palavra tradições, relacionada ao que a gente estudou. Politeísmo, né? Aí você vai falar sobre o que a gente estudou, sobre o politeísmo. Aí vai formar uma frase. Teocracia, vai formar uma frase. Divindades, hinduísmo, budismo. Lembrando que essas frases têm que ter sentido com o nosso estudo, com aquilo que a gente estudou no capítulo 2, tá certo? Então, por hoje é isso. Bons estudos a todos e até a próxima aula.